Bom dia, gente. Vamos começar, tá? A 13 por enquanto, para a gente não perder muito tempo. Nosso tempo aqui é sagrado, né? Hoje, né, como vocês estão bem vendo aí, né? A nossa aula, a gente vai falar sobre a Revolução Industrial, tá? E aí eu vou tentar fazer algumas discussões para além, né, do que geralmente a gente fala sobre as mudanças de processo produtivo que vão surgir e por aí vai, tá? Perguntar, gente, em relação à última aula, né? Quem já está aí, ficou alguma dúvida em que a gente trabalhou? Né? Vocês fizeram os exercícios e não conseguiram fazer algo, tá? Porque é aquilo que eu falei com vocês. A gente pode tirar as dúvidas, não tem problema nenhum. A gente pode tirar as dúvidas ou no início da aula, ou a gente pode tirar também depois dos 30 minutos. Basta vocês me sinalizarem, tá? Que aí a gente depois abre uma nova sala para a gente discutir isso rapidamente, tá? Não tem problema nenhum. Os 30 minutos eu sempre fico livre para vocês, se for necessário, vocês entrarem em contato comigo, tá? Mas, enfim, prosseguindo o que a gente tem para falar hoje, tá? Hoje a gente vai falar sobre a Revolução Industrial que está lá no nosso módulo 11, tá? E aí é o seguinte, né, não lembro agora qual série em si a gente estuda a Revolução Industrial sem ser no ensino médio. Se não me engano, a gente estuda a Revolução Industrial lá por volta do 8º ano, né? Que era a famosa antiga 7ª série. Né? Então, quando a gente sempre vai estudar Revolução Industrial lá no ensino fundamental, geralmente a gente vai trabalhar, e geralmente a gente trabalha, com as transformações que a Revolução Industrial ela vai trazer para a gente. Né? Mas, basicamente, a gente trabalha com as transformações no campo produtivo. Né? Então, geralmente, a gente faz aquela análise e aponta que antes da Revolução Industrial, o processo produtivo ele era baseado na manufatura, né, que era algo ainda próximo às características do que acontecia lá na Idade Média, no período feudal. Então, geralmente, a gente trabalha com isso. Né? E aí, quando entra na Revolução Industrial, já começa a ter novas matérias-primas, novas fontes de energia, e assim sucessivamente. De fato, né, a Revolução Industrial, ela trabalha com essas ideias. Né? Porém, se a gente parar para pensar, né, a Revolução Industrial ela vai ser responsável por fazer uma série de transformações, né, na sociedade global e que, obviamente, né, isso vocês já têm na cabeça de vocês, com toda certeza, ela impacta até hoje nos dias atuais. Por que eu estou falando isso? Eu, em algumas dessas aulas, né, online, eu dou
Sociologia para o segundo ano, não sei se vocês sabem, mas eu dou Sociologia para o segundo ano. E aí, uma dessas aulas, o tema era de globalização, né? E, obrigatoriamente, quando a gente vai pensar em globalização, a gente tem que pensar em Revolução Industrial, né? Porque, assim, nós, né, absorvemos a Revolução Industrial e nós utilizamos, né, produtos que vêm dessa Revolução Industrial. E aí, na apostila de vocês, né, isso, né, associando com o que eu estava falando em relação ao segundo ano, o iníciozinho da apostila, ela vem e trabalha, em algum momento, falando de como que vai ser o mundo, né, como vai ser o mundo baseado na tecnologia lá em 2050. Né? Ou seja, quando a gente vai falar de Revolução Industrial, a gente tem que pensar em Revolução Industrial, por mais que a gente fale de primeira, segunda, terceira e por aí vai, a gente tem que pensar na Revolução Industrial como um processo contínuo. Né? A gente divide em fases para explicar na escola, né? Mas a gente tem que pensar em Revolução Industrial sempre como um processo contínuo. Por que eu estou colocando isso? Né? Porque quando a gente vai falar de Revolução Industrial aqui, o primeiro ponto que eu coloquei para vocês é de que a Revolução Industrial ela vai ser um marco para a economia capitalista contemporânea. Como assim? Toda vez que a gente vai falar quando iniciou o mundo contemporâneo, um mundo baseado no capitalismo, a gente tem que pensar que o marco de início, ou seja, o ponto de início, é a Revolução Industrial. E por que a Revolução Industrial ela vai ser esse ponto de início, esse momento no qual ele vai começar a fazer com que o mundo saia de uma estrutura, né, que ainda era basicamente próxima àquele modelo feudal e agora comece a observar, absorver, a partir daquele momento, né, essa ideia de uma economia mais voltada, né, para uma ideia de um capitalismo. Por quê? Geralmente a gente coloca isso. A gente coloca que a característica dessa revolução industrial que vai fazer com que ela seja um marco é justamente a adoção de tecnologia no processo produtivo. Como assim a adoção de tecnologia vai fazer com que a revolução industrial seja esse marco? Primeiro, quando começou a se implementar a tecnologia, a gente vai observar que você começou a sistematizar a produção. Como assim a sistematizar a produção? Vou explicar para vocês. Vamos supor que eu seja um artesão, né? Eu, como um artesão, eu posso, obviamente, né, sistematizar a minha produção. Eu posso fazer isso, né? Porém, tá? Como eu não tenho essa obrigatoriedade, né, de fazer em larga escala, o que eu vou fazer? Eu vou fazer cada produto que eu tiver, né, o objetivo de fazer e vender da minha própria maneira. Então, por exemplo, agora, né, nessa caneta aqui, eu vou construir essa parte aqui. Depois eu construo essa. Quando eu chegar e produzir outra caneta, primeiro eu vou construir essa parte, a tampa. Depois eu vou construir isso daqui. Então, eu não sistematizo a produção dentro, né, de um modelo artesão. Eu posso sistematizar, mas não é uma obrigatoriedade. Quando, na Revolução Industrial, você adotou a tecnologia, você sistematizou a produção para facilitar essa produção em larga escala. Então, você vai fazer essa parte aqui, essa máquina faz isso, a outra vai fazer isso, a outra vai fazer aquilo ali e a outra vai fazer aquela outra coisa. Então, você está criando um sistema de produção para facilitar a produção em larga escala e, obrigatoriamente, você vender também em larga escala. Né? Porque você tem um objetivo, você tem a missão de lucrar com toda a sua produção, com tudo que você está produzindo. Tá? Além disso, a adoção da tecnologia, ela representou o fim dos resquícios feudais. Então, todo aquele modelo produtivo baseado numa ideia de um artesanato, né, da manufatura, que era uma característica do período feudal, a tecnologia rompeu com isso daí. Então, o que a gente vai observar? Todo aquele resquício, né, todo aquele ranço feudal que tinha, né, dentro do sistema de produção, dentro do sistema comercial,
Quando você implementou a tecnologia no processo produtivo, você acabou com tudo aquilo ali. E aí você começou a gerar, tá? Você começou a trazer uma série de transformações, não só para o processo produtivo, mas também para a sociedade como um todo. Por quê? Quando você adotou a tecnologia, quando você começou a implementar essas transformações, obrigatoriamente, o que você gerou? Novas relações sociais. Como assim novas relações sociais? Vou explicar aqui para vocês. Vamos parar para pensar como era caracterizada a sociedade da Idade Média. Clero, nobreza e camponeses. Não era dessa forma? Né? Quando a gente vai para a Idade Moderna, a gente vai observar que a sociedade ela também continua da mesma maneira. Existia uma hierarquia social? Existia. Né? Clero e nobreza comandava, controlava os camponeses. Agora, quando a gente começa a entrar na Revolução Industrial, novas relações sociais vão surgir. Por quê? Vai surgir uma nova classe dentro dessa sociedade, que é a classe burguesa. Então, a burguesia, que já existia, mas que ela agora começa a ter força, claramente, ela vai implementar um novo modelo de relação social. A relação social entre o burguês, o dono da fábrica, e o operário, que não é dono de nada. Então, uma nova relação social surge a partir disso daí. Tá? Deu para entender o que eu estou falando até agora, gente? Além disso, tá? O que a gente vai observar? Além dessas novas relações, como eu coloquei, a gente vai notar que vão ter novos espaços, vão surgir, né? E aí, quando eu coloco essa ideia de novos espaços na qual a sociedade ela vai se desenvolver, ou seja, a gente pode começar a pensar que a ideia dos grandes centros urbanos, eles vão começar a se desenvolver cada vez mais. Porém, o maior foco que eu penso, né, que vai surgir como uma consequência da adoção da tecnologia é o surgimento de novas mentalidades. Né? Como assim o surgimento de novas mentalidades? Né? A gente vai observar que durante o século XVIII, que a gente geralmente coloca como século das luzes, né, uma nova mentalidade, uma nova ideologia vai surgir, né, que é a ideologia do liberalismo, uma ideologia liberal. O liberalismo, como vocês bem sabem, a gente pode pegar, né, por exemplo, e colocar que existe um liberalismo político e um liberalismo econômico. Tá? No caso aqui, eu vou focar no liberalismo econômico. Tá? Então, eu vou dar um foco no liberalismo econômico. Por que eu vou dar um foco no liberalismo econômico? Quando a gente começa a implementar a Revolução Industrial, a classe burguesa ela vai trazer para ela, obviamente, né, a ideologia do liberalismo econômico. Ou seja, ela vai começar a defender que o Estado passe a se ausentar da questão econômica, que o Estado ele não interfira nas questões econômicas. Só que, tá, essas indústrias que vão surgir, essa nova relação social, essa nova relação de trabalho, ela vai ser diretamente impactada pela essa mentalidade liberal que está surgindo. Como assim? Tá? Eu vou explicar para vocês e aí depois eu volto para o que eu queria falar aqui. Repara só o seguinte, tá? A Revolução Industrial, quando ela surge, tá? A gente já colocou que ela vai ser um ambiente de mecanização do processo de trabalho. Ou seja, ela vai trazer para a gente a utilização das máquinas nas fábricas, a utilização das máquinas no processo produtivo. Então, isso vai ajudar cada vez mais. Porém, as transformações que a Revolução Industrial vão trazer para a gente, elas vão além dessa realidade tecnológica. Como assim elas vão além dessa realidade tecnológica? A gente vai ver que a Revolução Industrial ela vai fazer a separação entre o capital e o trabalho. Como assim a separação capital e trabalho? Vamos parar para voltar aqui mais uma vez. Essa caneta, eu que produzi. Então, eu fui lá, peguei a matéria-prima, transformei a matéria-prima e eu vendi.
eu sei obrigatoriamente qual é o custo de todo o processo produtivo dessa caneta aqui. Tá? Então, como fui eu que fiz essa caneta, por exemplo, eu sei todo o custo produtivo disso daqui. Então, na hora de eu vender a caneta, eu vou colocar um valor que é justo baseado no que eu produzi aqui. Tá? Só que, quando a gente entra na Revolução Industrial, a Revolução Industrial faz com que, obrigatoriamente, para você conseguir produzir e para você conseguir lucrar, você tenha uma fábrica. Porque eu, como artesão, eu não vou conseguir competir vendendo a minha caneta totalmente artesanal. O meu preço vai ser um preço muito mais caro do que o cara que consegue produzir 30 canetas em 1 hora. Né? Então, geralmente a gente vê um produto, um artesanato, e a gente vê que está muito caro, a gente geralmente questiona o preço daquilo ali. A gente fala, pô, mas está muito caro. Mas a gente não para pensar na hora que o cara está colocando o tempo que ele gastou ali, que ele está colocando o estudo que ele teve para fazer aquilo ali, né? E, obviamente, o custo do produto em si, do material que ele utilizou. E aí, quando a gente vai ver esse produto em comparação a de uma fábrica, de uma empresa grande, a gente vai ver que o preço é muito menor. Né? Porque os custos dele, de certa forma, foram menores, já que ele produziu em larga escala. E aí, quando a gente entra na Revolução Industrial, a gente vai ver essa separação. Porque o cara que produzia tudo, né, no estúdio dele de artesão, ele agora não vai mais conseguir concorrer, com um cara que tem uma fábrica. Então, ele vai ser engolido pela fábrica, e aí, quando ele é engolido pela fábrica, obrigatoriamente, o que faz? Ele tem que vender o seu serviço para o dono da fábrica. Então, a Revolução Industrial faz com que o capital seja separado do trabalho. Vai ter um cara que vai ser o dono do capital e vai ter outro que vai ser o dono da força de trabalho. Deu para entender isso que eu estou querendo dizer, gente, ou não? Com alguma dúvida em relação a isso que eu falei? Tá? Então, o que a gente vai ver? O capital é separado do trabalho. O cara que tem a força de trabalho, ele não vai ter o capital. Dessa forma, a gente vai ver que vai surgir uma relação de interdependência. Né? O cara que tem a força de trabalho, ele precisa de dinheiro para sobreviver, dinheiro para viver, e o cara que tem o capital, e ele não vai botar a mão na massa, ele precisa de alguém para trabalhar para ele. Ou seja, ele vai comprar a força de trabalho de alguém e vai pagar em forma de salário. É justamente isso que ele vai fazer. Na teoria, o que a gente tem que começar a pensar? Que se é uma relação de interdependência, essa relação ela tem que ser justa. Por quê? Um está dependendo do outro. É justamente isso. Um depende do salário que o cara vai pagar e o outro depende da força de trabalho. É uma relação de interdependência. Só que, o que a gente vai observar? Que, na prática, isso não vai se fazer presente. E por que não vai se fazer presente? Porque os que têm o capital, que naquele momento é a classe burguesa, ela vai começar a fazer uma prática de exploração de quem não tem o capital, de quem só tem a força de trabalho. Então, os donos do capital passam a explorar quem tem a força de trabalho. E aí, como que eles começam a fazer isso? Né? Por exemplo, reparem só nessas condições de trabalho aqui. O que a gente vai começar a observar? A partir do momento que a gente vai notar que vai ter a Revolução Industrial, a separação entre o capital e o trabalho, a gente vai notar que a classe burguesa, quantitativamente, ela é muito menor que a classe operária. Então, o que eu estou querendo dizer? Que tem menos burguês do que operários. Então, tem muito menos burgueses do que operários. E aí vai entrar, de certa forma, dentro da lógica de trabalho,
da lógica do mercado de trabalho, aquela lei da oferta e da procura. Como assim a lei da oferta e da procura na lógica de mercado de trabalho? Simples. Quanto mais trabalhador tem no mercado, quanto mais reserva de mão de obra tem no mercado, é melhor para eles reduzirem salário. Então, o que eles começam a fazer? Tem muita mão de obra, muita gente querendo trabalhar, e se tem muita gente querendo trabalhar, eu vou pagar um salário cada vez menor. Porque aquilo, se você não quiser, vai ter aí 25 na fila que vão querer. Então, começou a se reduzir os salários desses trabalhadores. E aí colocavam esses trabalhadores com baixíssimos salários, longas jornadas de trabalho. Então, a gente via, por exemplo, os caras trabalhando 16 horas por dia, né? Além dessas longas jornadas de trabalho, havia uma insalubridade gigantesca, então as condições de trabalho eram péssimas, né? Uma imundície total. Além disso, né, de baixos salários, longas jornadas, insalubridade, existia a questão da ausência de direitos trabalhistas. Então, não existia leis para falar o seguinte, ó, o salário desses caras tem que ser o mínimo de X, né? Os caras só podem trabalhar não sei quantas horas por dia, eles não podem trabalhar os 7 dias da semana, eles têm que ter férias, eles têm que ter descanso remunerado. Não existia nenhuma lei trabalhista. E como não existia nenhum direito, nenhuma lei trabalhista, os caras se aproveitavam, né? Os donos do capital se aproveitavam para intensificar a exploração deles, né? A exploração deles em relação à classe operária, à classe trabalhadora. E isso ficava cada vez mais claro de como, naquele momento, não havia nenhum escrúpulo por parte, né, dessa classe dona do capital, que eles passaram a utilizar em larga escala o trabalho feminino e o trabalho infantil. Tá? O trabalho feminino não há problema nenhum em você usar, né? Até porque a gente vê essa luta por direitos iguais, essas coisas como um todo. Só que, qual era o grande objetivo deles ao utilizarem a mão de obra feminina? O grande objetivo era de que as mulheres e crianças recebiam, em média, 43% a menos que os homens recebiam. Então, o que a gente vai observar? A gente vai observar que os donos das empresas, a classe burguesa naquela época, começou a empregar crianças e mulheres em larga escala porque eles iam reduzir o pagamento deles. Então, eles iam diminuir os custos que eles tinham com as fábricas, principalmente com crianças. Crianças você conseguia reduzir mais ainda, né? Essa questão como um todo. E as crianças eram extremamente importantes porque quando tinha algum problema em alguma máquina, nos maquinários como um todo, né? E aí você precisava consertar, uma das potencialidades, né, vamos dizer assim, que é até feio falar nisso, né, das crianças, é que como elas tinham a mão menor, elas conseguiam colocar dentro das máquinas com uma maior facilidade e resolver o problema, tirar alguma coisa da engrenagem, algo do tipo. Só que, qual é o grande problema disso? Quando você tentava consertar as máquinas, e aí vamos colocar que elas começavam a funcionar na hora, você podia ter um acidente de trabalho ali e, por exemplo, decepar sua mão, decepar seu braço, né? Então, era comum dentro das fábricas você, né, ter um acidente de trabalho e perder uma mão, perder um braço. E aí é que está a grande questão. Não tem lei trabalhista, não tem direito trabalhista. Então, como não tinha nenhum direito trabalhista, uma pessoa que perdia a mão, né, que perdia alguma parte do corpo por conta de acidente de trabalho, essa pessoa era demitida. E aí, ela, para conseguir emprego em algum outro lugar, era basicamente que algo impossível. Então, o que a gente vai observar? Que vai ocorrer uma precarização do trabalho muito forte. E, obrigatoriamente, essa precarização do trabalho levava a uma precarização de vida. Então, a classe operária, a classe trabalhadora, naquele início, ela tinha condições de vida
extremamente negativas. Né? A condição de vida era péssima daquela galera. Só que, né, eu tenho uma condição de trabalho péssima, eu tenho uma condição de vida péssima. Só que em um primeiro momento, eu não tenho uma mentalidade para reclamar dessas minhas condições de vida. Eu estou enxergando que a minha condição de vida é péssima, porque eu estou vivendo na pobreza. Porém, eu não tenho a mentalidade, vamos dizer assim, de passar a questionar, né, essa minha situação de vida. E por que eu não tenho essa mentalidade? Porque a classe trabalhadora, a partir do momento que entra a Revolução Industrial, ela começa a se tornar cada vez mais uma classe alienada. Como assim uma classe alienada? É só vocês lembrarem naquele filme que algum professor de história na vida de vocês passou, o Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Quando Charlie Chaplin ele começa lá a fazer tudo lá. O que aquele filme está querendo dizer? Pô, ele agora fazia tudo, mais uma vez exemplo da caneta. Ele fazia tudo antigamente. Agora, ele só faz a tampa. Então, ele só está sabendo o valor daquela tampa ali. Ele só sabe o custo da tampa. E aí ele vai ver o salário dele, e ele vai ver que o salário dele, em comparação ao custo da tampa, é maravilhoso. Só que ele não consegue perceber, já que ele só faz isso aqui, que o valor do produto que está se vendendo é tudo isso aqui. Então, ele não consegue enxergar que ele está produzindo uma riqueza muito grande em relação ao que, de fato, ele acha que está produzindo, e em relação ao salário dele também. Então, o trabalhador, naquele momento ali, ele vai se tornar um trabalhador cada vez mais alienado. E aí, de quem é a função, de quem seria a missão de tentar resolver ou reduzir ao máximo possível toda essa situação de exploração da classe burguesa em relação à proletária? Seria obrigação, obviamente, do Estado. Então, a figura do Estado Nacional teria como missão, teria como obrigação resolver essa situação de exploração de uma classe em relação à outra. Qual é o grande problema de eu estar falando isso? O grande problema vai ser na seguinte questão. Estou voltando aqui, tá? Para a gente falar o que eu tinha que falar anteriormente. Lembra que eu falei que no século XVIII, né, vai surgir como o século das luzes e vai ganhar força a ideia do liberalismo? O liberalismo econômico, ele exige a não interferência do Estado em questões econômicas. E aí, quando a gente fala da não interferência do Estado em questões econômicas, a gente tem que falar que isso vai diretamente impactar na interferência do Estado na criação de leis trabalhistas, de direitos dos trabalhadores. Então, o que a gente vai observar a partir desse momento? Por conta do liberalismo, principalmente liberalismo econômico, o Estado Nacional ele não vai interferir nas relações de trabalho existentes naquele momento, naquela época. Então, o Estado ele vai se ausentar na produção de direitos dos trabalhadores. Então, por conta do liberalismo, os trabalhadores eles vão ser explorados naquele momento por uma classe burguesa que se apropria do liberalismo econômico para fazer isso. Por isso, o que a gente começa a observar? Que a ideia da Revolução Industrial e do capitalismo associado, nesse momento, começa a ter uma intensificação das discussões teóricas. Como assim uma intensificação das discussões teóricas? A gente vai ver que vai ter uma literatura liberal e uma literatura operária socialista. A literatura liberal ela vai fazer sérias críticas perdão, só um momento aqui, fale a voz. A literatura liberal ela vai fazer uma série de defesas, tá, ao capitalismo e à Revolução Industrial. Então, ela vai começar a defender a ideia de que a Revolução Industrial e associado ao capitalismo, tá, vai levar a um desenvolvimento da sociedade.
aquela questão ligada à livre concorrência, essas coisas como um todo. Agora, na contramão dessa literatura liberal, a gente vai ver a literatura operária e socialista, que já, por sua vez, vai começar a defender a ideia de que, por conta da ausência do Estado, esse modelo de capitalismo, esse modelo no qual o Estado não está interferindo, está sendo responsável por permitir a exploração da classe trabalhadora em relação, por parte da classe burguesa. Então, o que a gente vai começar a observar? Que intelectuais vão ser responsáveis pela construção de uma literatura operária socialista, na qual eles vão começar a questionar toda essa situação de exploração que a burguesia fazia em relação ao proletariado, tá? E quando essas ideias começam a se desenvolver, a gente vai notar que vão começar a surgir com grande força os movimentos operários. Então vão começar a surgir diversos movimentos de contestação, tá? Literatura operária é o quê? Quando eu quero colocar literatura operária, tá? Eu estou querendo dizer o seguinte, uma base de pensamento da classe operária. Então, intelectuais da classe operária, eles vão começar a criar teorias na qual eles vão discutir sobre a exploração da classe burguesa em relação à classe operária proletária e vão associar também, tá, dentro dessas discussões, de que a grande culpa, ou seja, um dos grandes culpados em relação a toda essa situação de exploração é a ausência do Estado nas questões sociais. Tá? Então, a literatura operária vai ser uma base de pensamento que vai ter como grande ideia a análise da exploração da classe operária por parte da classe burguesa e vai entender, através dessa análise, que um dos grandes culpados é a ausência do Estado, é a não interferência do Estado. Tá? Deu para entender, Isabel, agora? Então, a literatura operária vai ser justamente essa base de pensamento, que vai influenciar o surgimento de diversos movimentos operários. Inicialmente, esses movimentos operários, tá, eles vão ser um tanto, não gosto de usar esse termo, mas eu vou usar, primitivos. Tá? Não vai se desenvolver tanto essa ideia, essa base de pensamento. Por quê? Eu coloquei aqui dois movimentos. Um movimento ludista e um movimento cartista, que vocês já viram em algum momento na vida de vocês. O movimento ludista, como a imagem está querendo mostrar aí, é um movimento que a gente vai entender como um movimento de quebra-máquinas. Tá? Então, o movimento ludista ele tem como principal característica a sabotagem e a quebra do maquinário das fábricas, a quebra do maquinário das indústrias. Beleza? Por que eles colocavam isso? Por que eles entendiam que a melhor forma era essa? Naquele momento, os caras não conseguiam entender que quem explorava eles não eram as máquinas, mas quem explorava eles era o dono da fábrica. Só que, repara, muitos deles nunca tinham visto o dono da fábrica na vida. Eles só tinham contato com um cara, né, que gerenciava a produção, mas, principalmente, o contato que ele tinha era com a máquina. Então, se a máquina começava a aumentar o ritmo e, obrigatoriamente, ele tinha que aumentar o ritmo dele de produção, ele começava a entender em algum momento que quem explorava ele eram as máquinas. Mas ele não tinha essa noção, até por conta da alienação, essas coisas como um todo, né, que não era a máquina que explorava ele, era o homem que explorava ele. O homem que fazia com que, tá, essa exploração se intensificasse. Então, eles começaram a sabotar as máquinas, a quebrar as máquinas. Se eu não me engano, em tempos modernos, tem até uma cena com isso. Eu posso estar enganado aqui, mas se eu não me engano, tem uma cena com isso. E aí, o que começou a acontecer? Esse movimento de quebrar máquinas começou a ganhar força, se intensificou cada vez mais. Só que, né, o dono da fábrica, o gerente da fábrica, falava o seguinte, ó,
Beleza, quem quebrou a máquina aí? Vai se assumir? Obviamente, em um primeiro momento, ninguém assumia. Só que, o que os caras começaram a fazer? A chantagear. Ó, se ninguém assumir aí quem foi, tá? O que a gente vai fazer? Vai demitir todo mundo. Né? Então, todo mundo vai rodar, né? E todo mundo vai ser desempregado aqui. E aí, vocês decidam o que vocês vão fazer. Então, quando começou a rolar essa chantagem, né? Os trabalhadores começaram a ter medo, a temer, obviamente, e o movimento ludista ele começou a perder força. E aí um movimento que começou a ganhar muita força em relação ao ludismo foi o movimento do cartismo, o movimento cartista. O movimento cartista, ele pregava, ele se baseava, tá? Bem assim, né, inicialmente, numa ideia de construir um conjunto de leis, uma constituição, né, que prezasse, né, que tivesse objetivos de criar leis trabalhistas, de criar leis de direitos trabalhistas. Então, o movimento cartista era um movimento que entendia que, para você melhorar a situação de vida da sociedade, você tinha que chegar no parlamento, né, e, a partir do parlamento, você começar a construir leis para isso. O grande problema é os parlamentos, principalmente na Inglaterra, porque a Revolução Industrial, a primeira, ocorre na Inglaterra, o parlamento, em sua maioria, era controlada pela burguesia. Então, a burguesia jamais ia criar leis trabalhistas na qual eles seriam prejudicados. Então, de certa forma, eu beneficiaria a classe trabalhadora, mas a classe burguesa seria prejudicada. Então, o parlamento, obviamente, não iria fazer essa transformação que se buscava. Então, esses dois movimentos operários que começaram a surgir foram movimentos, né, que não tiveram o êxito que se esperava. Por isso, o que a gente começou a observar? A gente começou a observar que, por volta, principalmente, do início do século XIX, vão surgir o que a gente chama dos movimentos socialistas. Tá? Por exemplo, a gente vai observar, né, o movimento do socialismo utópico, né, que é um socialismo que vai entender que tem que ter uma participação da classe burguesa nesse processo. Né? E aí, além do socialismo utópico, a gente vai notar que vai surgir o anarquismo, né, e vai surgir também o socialismo científico, proposto lá pelo Karl Marx e pelo Engels. Né? Então, assim, o que a gente vai observar? A partir de um início de uma literatura operária, surgem movimentos operários, tá? Que não vão ter o êxito necessário e que só a partir do século XIX vão surgir movimentos de contestação de cunho mais forte, com fortalecimento de ideias cada vez mais claro, que é a ideia do anarquismo e a ideia do socialismo científico. Tudo bem até aqui, gente? Deu para entender o que a gente falou? Né? Eu tinha mais coisa para falar, né? Mas, assim, por conta do tempo, não vai dar, né? Porque a gente podia começar a falar um pouquinho das consequências, né, do surgimento desse movimento, né, socialista um pouquinho mais à frente, tá? Mas, enfim, o básico do importante, assim, que a gente tinha para falar hoje é justamente isso. E aí, o que eu quero que vocês entendam disso que a gente falou hoje? Quando a gente for falar de Revolução Industrial, que a gente tente pensar nas transformações que a Revolução Industrial vai trazer para a gente, além daquelas mudanças no campo produtivo, além das transformações tecnológicas, mas que a gente comece a pensar nas transformações nas relações de trabalho, nas relações sociais existentes. Que a gente comece a pensar nessa mudança que não foi estrutural que a Revolução Industrial trouxe para a gente. Beleza até aqui? Tá? Então, a gente vai encerrando a aula por aqui, tá bom, gente? E aí, faça os exercícios que eu já mandei e da apostila, se vocês tiverem acesso, façam todos os exercícios conceituais que a gente tenta corrigir na próxima semana. Valeu, gente? Tchau, tchau. Até a próxima semana. Vou desligar aqui para todo mundo. Valeu, gente? Tchau, tchau.
Onde é que é isso?